Vou usar um texto só para a gente conversar sobre isso, que é o texto que está em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Porque na nossa caminhada, existem muitas coisas que a gente carrega com a gente, que primeiro a gente não precisa carregar. A gente carrega porque a gente gosta, bagagem extra. E muita coisa deixa a gente bloqueado, deixa a gente cansado, muita coisa deixa a gente tapado, muita coisa deixa a gente cego, muita coisa nos impede de enxergar. E quando Paulo está falando para a igreja de Corinto a respeito do Evangelho, e a respeito dele também, ele diz que existe um Deus nesse mundo, existe uma força nesse mundo, existe um pensamento, existe uma tradição, existe uma religião, existe uma ignorância nesse mundo que nos impede de enxergar. E lá no capítulo 4, verso 4 da segunda carta aos Coríntios, ele diz exatamente isso. E eu quero ler com você o texto. E ele diz assim: eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Fala comigo, o qual nos mostra como Deus é de verdade. E aí que é a questão, por que é tão difícil para a gente enxergar como Deus é de verdade? Por que é tão difícil para a gente, e aí fazendo, recapitulando o que a gente ouviu ao longo dessas plenárias, por que é difícil para a gente entender que a gente é uma obra inacabada, que a gente está em construção? E construção é uma bagunça, construção não é perfeita, a gente está saindo de uma construção aqui na igreja. Os irmãos acompanharam, quem aqui faz parte da comunidade, isso aqui está uma bagunça. Você olhava, às vezes eu falava, Jesus, eu olhei para esse teto aqui todo quebrado, eu falei, meu Deus, estava tão bonito, está destruído. E a gente quebra, a gente conserta, e a gente vai, a gente volta, e lá atrás o espaço família estava todo arrumado, e tudo quebrado, e tudo sujo, mas essa é a nossa vida. A nossa vida é uma constante mudança, nós precisamos entender isso. Mas por que a gente não enxerga? Que quem está fazendo a obra, aquele que começou a boa obra, ele está lá para terminar a obra que ele começou. Ele está lá para concluir o processo que ele iniciou. A gente não consegue enxergar isso. Por que a gente não consegue enxergar? E aí o Zé Bruno veio ontem e tratou desse assunto, né? O Zezinho falou da construção. Por que a gente não consegue enxergar que a igreja não é para a gente? Por que é tão difícil a gente enxergar que o que a gente está construindo aqui não é para a nossa individualidade, não é para atender as nossas demandas, não é para atender o nosso ego? Porque é difícil a gente enxergar que na construção da igreja como comunidade de fé, não é o meu interesse que tem que prevalecer, não é a minha vontade que tem que prevalecer, mas o que tem que prevalecer nessa igreja é a vontade de Deus. O que tem que prevalecer nessa igreja é a igreja dele, e ele edifica a igreja dele, o corpo é dele, o mosaico é dele, ele é o artista. E quem faz a obra de arte é o artista faz do jeito que ele quer. Não adianta falar, mas isso aí está feio. Você pode não gostar da obra de arte, você pode rejeitar, mas a responsabilidade dela é do artista. E o artista da igreja, o artesão da igreja e o artesão da nossa vida, o artista que nos molda, que tira de nós as partes que estão falhas, porque ele enxerga alguma coisa. O artista é Deus. Mas nós não conseguimos enxergar. Por que eu não consigo enxergar? Por que é tão difícil enxergar que Deus está trabalhando para que a vontade dele se cumpra? Assim como Jeremias, a gente fica, Senhor, por quê? Eu vou morder pedra, eu estou angustiado, porque eu não estou vendo. Aí Deus fala, calma, eu estou observando, eu estou olhando para você, eu estou cuidando de você, porque a minha vontade vai se cumprir na sua vida, mas você precisa enxergar a minha vontade. Mas o Deus desse mundo, as coisas da nossa caminhada, o Deus desse mundo, a ideia com a qual nós não devemos nos conformar, que Paulo fala em Romanos 12, não vos conformeis com esse mundo, quer dizer, não se encaixa nessa ideia, porque a ideia desse mundo, a ideia da religião, a ideia do sistema, é que você seja individualista, é que você viva para você, que você seja feliz, essa é a ideia do mundo, que você viva no seu universo, que você tenha os likes necessários para a sua vida, que você tenha as melhores fotos no Instagram. A ideia desse mundo é que você tenha a melhor casa, o melhor emprego, a melhor roupa, e você seja feliz, e o resto que se exploda. Mas o Deus desse mundo não nos permite ver
que existe algo além disso. E quando a gente permite que Deus fale, que a luz venha sobre nós, e essa luz tem um nome, é a graça. Uma graça tão incompreendida, porque quem recebe a graça sem receber a nova vida, não entende nada. Quem ouve a mensagem da graça, sem entender para que serve a graça é o caminho da restauração, o caminho da rendição. É o caminho de buscar aquilo que Deus tem para nós. Mas se eu não entendo isso, eu acho que a graça é um salvo-conduto. E aí eu vou carregar ele embaixo do braço, e quando eu pecar, eu falo, opa, graça. Eu posso andar aqui porque eu tenho um salvo-conduto, mas a graça não é um salvo-conduto. A graça é um caminho de reconciliação, de reaproximação. Deus quer que você viva isso, por isso que Ele está soprando. E aí a gente vem na última mensagem que o Zezinho pregou agora, de tarde. Deixa o vento soprar. Permita que Deus movimente as coisas na sua vida. Permita que Ele te dê perspectivas novas a respeito da vida, porque a luz está brilhando. A graça foi liberada a todos. Fala comigo, a graça foi liberada para todo mundo. Deus está olhando para nós, está se derramando sobre nós, Ele nos consola, Ele nos apoia. E é tudo tão simples, mas porque a gente não consegue enxergar. Sempre que eu me faço essa pergunta, eu me lembro desse vídeo e eu vou me dar o direito de passar para vocês, me dá licença. Mas eu vou passar um vídeo de internet para vocês aqui, tá? Eu não mando no WhatsApp não, mas eu vou passar aqui, tá? Porque toda vez que eu penso a respeito disso, por que a gente não enxerga o que é claro? Vem esse vídeo na minha mente. E eu vou compartilhar aqui no nosso grupo de WhatsApp, ao vivo. Tá pronto aí, Tectim? Por que a gente não consegue enxergar? E aí a gente olha esse vídeo e ajuda a gente a entender um pouco melhor essa perspectiva. A gente é assim. Tem um mundo todo para a gente olhar no nosso caminho, mas a gente não consegue enxergar o que está diante da gente. A gente está tapado. Alguma coisa está impedindo a gente de andar. E ele bate a cabeça e cai. Tem mais, deixa rolar o vídeo aí, gente. Aí, é porque a gente é besta assim de vez em quando. E é só abrir a boca que resolve o problema. Entende? Tá fácil de resolver o problema, mas a gente não quer resolver o problema. E a gente vai andando. Aí a pergunta que salva para a gente é: o que é essa bendita dessa tampa na nossa cara? O que é essa tampa? Pergunto, qual é a tampa que está na sua cara hoje? Que está impedindo você de enxergar, de ter uma perspectiva. Tudo é uma questão de perspectiva. A gente mostrou a foto que o Zezinho tirou de Mauá, né? Aquele pôr do sol maravilhoso. Perspectiva. Ele está lá todo dia, a gente não enxerga porque você não está no lugar certo, você não está na janela certa, você não está no momento certo, você não está olhando da maneira correta. Essa tampa pode representar muita coisa na nossa vida, relacionamento, teimosia, medo, ignorância, muita coisa pode representar. Mas dentro do contexto do que eu vou falar hoje, eu quero atribuir essa tampa a 3 coisas que nos impedem de ver com clareza a missão que a igreja tem no mundo. 3 coisas que nos impedem de enxergar a igreja como um mosaico, que nos impedem de enxergar, e usando as palavras de Paulo, são coisas que nos impedem de ver que a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. A primeira tampa que a gente carrega, e eu fiz questão de trazer umas tampinhas aqui, igual do cachorro, é a tampa da ignorância. O que é ignorância? Ignorância é não saber. Ponto. Toda vez que nós não sabemos de algo, nós somos ignorantes a esse respeito. É a ausência do saber. O que pode ser por uma questão de falta de informação. Muita gente não sabe porque não tem informação, não tem acesso. Mas a ignorância também pode ser uma decisão. Eu decido não saber. Eu tenho acesso, mas eu decido não compreender, eu decido não ouvir, eu decido não entender, eu decido não aprender. Para aqueles que não têm informação, aqueles que são ignorantes porque não têm acesso à informação, a Bíblia diz: é chegado o Evangelho de Cristo. Paulo diz: tenho boas novas para você. Quer ouvir? Você vai sair da ignorância. E as boas novas é a graça de Deus. Para aquele que não tem acesso, eu vou pregar o Evangelho. Agora a questão é, nós conhecemos o Evangelho.
O grande desafio da igreja hoje não é encontrar pessoas que nunca tiveram contato com o Evangelho. 99% das pessoas já tiveram contato com o Evangelho e estão frustradas com ele. Não querem nem saber de Deus, porque talvez eles estão ignorantes por consciência. Tiveram uma má informação, mas o Evangelho está aí disponível para te informar, o Evangelho do qual nós não nos envergonhamos. O Evangelho que é a graça de Deus, o Evangelho que Paulo fala é o Evangelho que pode te salvar. Você não pode ser ignorante quanto ao Evangelho, porque quando a gente é ignorante, a gente fica batendo cabeça. Muitos decidem não dar ouvidos ao Evangelho, não enxergar a luz. Eles sabem que são ignorantes por decisão. Eles não querem ouvir, eles não querem, dão ouvido. Você começa a falar a verdade, ele sai do ambiente. Ele prefere se ausentar. Aqueles que ouvem, ou ouvem meia palavra, e já tiram suas próprias conclusões com base naquilo que eles entenderam. Não querem entender, não querem buscar, não querem conhecer. O que querem é usar a graça para continuar pecando. Não entender o Evangelho, para não entender a mensagem. Eles são ignorantes por decisão. Não estão nem a par do que está acontecendo. Para eles, Jesus sempre apresenta, assim como se apresentou para os discípulos no caminho de Emaús. Mesmo assim, ele vai atrás de você. Tinha 2 discípulos indo embora no caminho de Emaús, depois que Jesus morreu e ressuscitou. Aí o que Jesus fez? Eles estavam ignorantes quanto às últimas novidades. Eles sabiam de muito. Jesus começou a andar com eles. Eles foram contando para Jesus o que tinha acontecido com Jesus, mas eles não sabiam que Jesus era Jesus. Eles eram ignorantes quanto a isso. E conforme eles caminhavam, depois que eles sentaram e cearam, os olhos deles foram abertos. E a ignorância caiu. E eles passaram a enxergar que era Jesus que estava junto com eles. Paulo era ignorante quanto à graça ao Evangelho. Tanto que ele perseguiu o Evangelho, até que um dia as escamas dos olhos caíram. A tampa saiu, e você deixa de ser besta. Você passa agora a enxergar, a ter perspectiva. Deus quer dar para você perspectiva. Então nós precisamos romper com a ignorância. Fala comigo, eu preciso romper com a ignorância. E a ignorância está em todos os lugares. É decisão. Nós temos acesso à informação, mas nós podemos não usar esse acesso. E essa é a primeira questão. Aí tem uma outra tampa que vai além um pouco da ignorância, que é a tampa que eu chamo aqui de tradição. O que é a tampa da tradição? Às vezes você sabe, aí você não quer mudar porque sempre foi assim. Você sabe que não precisa mais ser assim, isso é apenas uma tradição. Aí você gosta da tradição. Você ainda pega a panela, tem uma história antiga que fala de tradição, que a mulher ia fazer toda vez na Páscoa, fazia aquela bacalhau, fazia um peixe na Páscoa. Aí ela pegava o peixe grande e cortava em 3 partes, e fazia 3 fornadas diferentes. Aí o marido perguntou, mas esposa, gostoso o peixe, a gente gosta, é tradição, todo ano a gente come. Mas por que você divide em 3 partes? Ah, não sei, minha mãe sempre fez assim, aprendi a fazer com ela, sempre foi assim, para mim tem que dividir em 3 partes, não fica bom. Aí ele foi na mãe, né? Ô sogra, me explica uma coisa. Não estou entendendo. Por que tem que dividir o peixe em 3? Fica aquele cotoquinho em cada panela. Demora um tempão para assar, porque não cabe tudo, as 3 não foram de uma vez. Aí ela falou, eu não sei também. Minha mãe me ensinou assim sempre. A vozinha estava viva ainda. Aí foi na vozinha. Por que você faz assim? Ah, porque na minha época o forno era pequeno, não cabia. Não cabia o peixe inteiro. Então eu tinha que cortar o peixe em 3 para dar para passar para todo mundo. E a gente faz as coisas na igreja, na vida, porque sempre foi assim, a gente não para pensar, a gente faz papel de besta. As pessoas estão rindo da gente como a gente riu do cachorrinho, tadinho. E as pessoas estão olhando para a gente falando, não é possível, é só tirar a tampa. Você vai enxergar, você vai parar de bater a cabeça, você vai parar de cair nos buracos que você está caindo. Você vai parar de fazer papel de bobo diante das pessoas, porque você precisa passar a enxergar. Não deixa a tradição ser uma tampa, porque a tradição no Evangelho nada mais é do que a fé viva daqueles que já morreram. Um dia aquilo fez sentido, hoje não faz mais. Um dia aquilo fez muito sentido, por isso que virou uma tradição. E a tradição ela é boa, porque nenhuma tradição é à toa. Toda tradição fez sentido para alguém em algum momento da história. Mas faz sentido hoje? A Bíblia não fala de tradição, ela fala de verdade. As verdades não mudam, os meios de comunicar a verdade, eles mudam constantemente. A igreja comunica a verdade. Comunica o quê? A verdade. O tradicionalismo nos faz ficar dialogando com a gente mesmo. E a igreja não está aqui para dialogar com ela mesma, a igreja tem que dialogar com o mundo que ela está inserida.
O tradicionalismo faz a gente ficar brigando com a gente, ficar aqui, discutindo entre a gente, pode, não pode, é assim, não é assim, pega desse jeito, pega do outro jeito, e toca uma música ou toca três, e a gente fica aqui brigando entre a gente, dialogando só entre nós, e esquecemos que o papel da igreja é dialogar com o mundo que ela está inserida. Porque as portas do inferno não podem deter a ação da igreja. Isso quer dizer que ela vai em todos os lugares, a fim de levar a luz sobre todas as coisas. A tradição engessa a igreja, mas a igreja, o Zezinho até usou um termo comigo agora no bate-papo em casa, a igreja tem que ser líquida. Ela tem que entrar em todos os lugares, ela tem que alcançar todos os cantinhos, igual água. Quando você joga água, a água não vai para tudo que é lugar? Onde ela encontra um caminho, uma fresta, um fiozinho, a água encontra o caminho e ela vai. E essa tem que ser a igreja. A igreja não pode ser uma embarcação imensa, grande, desajeitada. A igreja tem que ser flexível, a igreja tem que entrar nos lugares, a igreja tem que entrar no inferno. Porque as portas do inferno nada pode deter a igreja que é a igreja do Senhor. E nós não podemos ficar tapados, bloqueados por causa da tradição. E nesse mesmo viés existe a outra tampa, que é a tampa da religiosidade. Que a gente às vezes não é tradicional, mas a gente é religioso. A gente está preso nos modos da religião. E a religião nos impede de enxergar a nossa cultura religiosa. A gente conhece tanto, mas a gente não consegue enxergar o que está diante de nós. O maior exemplo de religiosidade foi no tempo de Jesus. Quem matou Jesus, quem condenou Jesus, quem acusou Jesus, foram aqueles que conheciam sobre Jesus. Aqueles que leram os profetas, aqueles que entenderam a promessa, aqueles que esperavam o Messias. Aí o Messias aparece. E eles rejeitam o Messias porque eles estavam tapados. E a religião nos faz enxergar as coisas de uma maneira, nossa. E se não for do jeito que a gente imagina, a gente não quer, a gente rejeita. E a gente está tapado. Deus está fazendo, a gente não consegue ver. Deus está aqui, Jesus estava ali diante deles, Jesus, e eles não conseguiam enxergar. E além de não conseguir enxergar, eles tinham tanto medo de serem confundidos, que eles falavam, vamos matar esse cara. Porque esse cara está trazendo confusão. Ele está bagunçando a nossa religião, vamos matar ele. Então eles organizaram um motim, eles condenaram Jesus, eles entregaram Jesus, eles venderam Jesus. Então a religiosidade nos leva a esse ponto. Nós esquecemos qual é o nosso real propósito com o mundo. A gente não está aqui para brigar com o mundo, a gente está aqui para abraçar o mundo, para entrar no mundo, para expulsar o mal do mundo. Mas a religiosidade nos faz brigar com as pessoas. A religiosidade nos afasta do nosso real propósito. E a gente conhece a verdade, mas não consegue viver essa verdade. Para quem você está fazendo as coisas de Deus? Você faz as coisas de Deus para você mesmo, isso é religião. É a sua religião. Ou você faz as coisas de Deus para Deus? Que tipo de igreja nós somos? Isso aqui é coletivo de eus. É a minha religião, é o meu entendimento, é o meu jeito. As pessoas que se encaixem no meu jeito. Ou a igreja é um coletivo de coletividade, onde nós somos para Deus. Nós somos para abraçar o que Deus abraça, para morrer pelo que Deus morre, para amar o que Deus ama. Entende o que eu estou dizendo? Vocês entendem? Sim ou não? Sim? Essa é a nossa verdade. E quando nós juntamos essas três coisas, ignorância, tradição e religiosidade, nós temos como resultado cristãos terríveis. Ou, para usar um termo atual, terrivelmente cristãos, talvez. O que é isso? O que eu estou querendo dizer com isso? Nós somos cristãos, mas não somos essencialmente cristãos. Nós somos aparentemente cristãos. Nós nos demonstramos, nós aparentamos, nós temos tradição, nós temos religião, nós temos códigos, mas nós não temos essência. E o desafio que Deus apresenta para nós é: não. Você precisa ser essencialmente cristão, viver o Evangelho, é isso. Decidir viver na ignorância quanto à mensagem do Evangelho. Eu tenho a Bíblia, carrego ela embaixo do braço, mas eu sou ignorante quanto a ela. Eu conheço a verdade, mas eu não sou liberto pela verdade, porque ela está guardada embaixo do meu braço e não no meu coração. Eu tenho circuncisão no corpo, e Paulo fala para você que é circuncisão no corpo, que não adianta nada essa circuncisão se o seu não for circuncidado. E se você quer imputar a sua religião nas outras pessoas, Paulo vira e fala: é melhor que você corte a você mesmo, que você mate você mesmo. Porque a sua religião imputada nas pessoas não vai trazer transformação na vida de ninguém.
Então nós não temos que ser cristãos de qualquer maneira, a qualquer custo. Nós não temos que repetir o erro que aqueles que nos colonizaram fizeram. Quando chegaram no Brasil com os 2 pés na porta e começaram a catequizar todo mundo, batizar os índios, e o índio não entendia nada. Quantas cenas a gente vê? Que tem que batizar, porque se não batizar vai para o inferno. Então você não precisa saber se ele entendeu ou não entendeu o batismo, batiza ele. Você não precisa saber se ele entendeu ou não entendeu o evangelho, põe ele para dentro, põe a camiseta do mosaico nele, e põe o selo nele, e pronto, está resolvido. Colocou a roupa do crente, vestiu como crente, agora é um católico, apostólico romano, ou é um cristão. Mas o evangelho não está no coração, nós continuamos tapados. Por isso que a sociedade olha para a gente muitas vezes e ri da gente. Olha para a gente e a gente fala, eu estou fazendo papel de bobo. Porque a gente fala de uma coisa que nós não conseguimos viver aquilo que nós estamos falando. Então, nós não podemos decidir viver na ignorância. Nós não podemos decidir valorizar mais as tradições do que as pessoas. Porque nós estamos cegos pela religião, nós não conseguimos enxergar a luz que brilha como a estrela da manhã. Jesus brilha. E a gente está andando como o cachorrinho do vídeo. Tudo porque, volto lá em Coríntios 4:4, eles não podem crer, pois o Deus desse mundo, o que é o Deus desse mundo? O modo de pensar desse mundo, a ideologia desse mundo, a ignorância quanto a Deus que esse mundo tem, a tradição desse mundo, a religião, o cristianismo desse mundo, conserva a mente deles na escuridão. E nós não conseguimos enxergar a boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Uma igreja relevante, que se identifica com um mosaico, que entende que, o que é isso, pastor? O que é esse mosaico? Eu preciso entender, não posso ser ignorante. O que é a igreja? Qual é o papel da igreja? Porque a igreja está inserida nesse lugar. Uma igreja que entende isso, ela precisa romper com a sua ignorância a respeito do mundo que está à sua volta. Nós estamos inseridos no mundo, nós não podemos ser ignorantes quanto a ele, porque a ignorância só gera medo. A gente tem medo das coisas do mundo. Por que a gente tem medo? Porque a gente não conhece. A gente acha que tudo é essencialmente mal. Mas a igreja existe para o mundo, porque o mundo foi criado por Deus. Uma igreja precisa romper com os tradicionalismos, que são a fé viva daqueles que já morreram. Deus está fazendo coisas novas. Fala comigo, Deus está fazendo coisas novas. Coisas o quê? Novas. Nós precisamos romper com a religiosidade, que nos impede de enxergar a verdade que está diante de nós, que nunca parece com o que a gente sonhou. Que a gente sonha com uma coisa, a gente fica idealizando. E a verdade nunca é tão bonita quanto o sonho. Dá errado. O Zezinho falou isso hoje. A gente sonha com essa conferência. Tá lindo, não tá? Mas deu um monte de coisa errada. Né? Não, Lucas? Aí eu falo, por que deu errado? Porque dá errado. O som não funciona, o negócio não dá certo, não encaixa aqui, a pessoa vem, faz inscrição, não vem, e dá errado, mas vai dar errado. A gente não pode ter medo disso, a gente não pode ficar cego, falar, porque a gente não fez isso, aquilo, porque a gente não fez não cumpriu aquela fórmula, né? Por isso que não deu certo. Faltou oração, faltou não sei o que, faltou fazer não sei o que lá mais. E a gente quer encaixar Deus nesse nosso sistema, como se Deus só respondesse ao nosso sistema, mas não é nosso, é de Deus. É de quem? É de Deus. Lembre-se que foram os religiosos que pediram a execução de Jesus. E a igreja nada mais é do que o agente missionário de Deus no mundo. A mensagem da reconciliação, a igreja é Deus no mundo. A igreja nunca vai ser mundana, nunca. Mas a missão da igreja não faz sentido sem o mundo. Porque a missão da igreja não é para ela mesma. A missão da igreja é como embaixadora do reino de Deus no mundo. Não adianta fechar os portões e falar que vamos ser igreja só a gente e deixar o mundo que vá para o inferno. Não faz sentido. A igreja está aqui para alcançar o mundo. Nós não podemos ser ignorantes sobre o que está acontecendo no nosso campo missionário. A igreja não existe para nos satisfazer.
Ela existe para trazer o mundo de volta para o seu Criador. A igreja existe para estabelecer o reino de Deus, pegar esse monte de caquinho, que é o que nós somos, essencialmente cacos. Mas não é só você que é caco, tem um monte de caco aí. Tem os cacos que você gosta, tem os cacos que você não gosta. Tem os cacos que estão cheios de caca, né? Tá tudo tá na... Eu vou falar, né? Porque eu sou pastor aqui, eu posso falar, tá na merda, né? Zé Bruno não quis falar ontem, vocês sabem que ele falou isso, né? Tem uns pedaços que estão enfiados na merda e você fala, mas eu não quero ficar perto dele não, pastor. Mas tem que juntar todo mundo, porque a obra não é minha, não é sua, não é o ambiente que eu gosto. O trabalho é de Deus e a missão de Deus é recolher nesse mundo os cacos que foram danificados por conta da queda do homem e trazer todo mundo de volta para o coração de Deus. Essa é a nossa missão. Como que a gente vai limpar as pessoas? Como que a gente vai encaixar isso aí? Eu não sei. Não cabe a mim saber, não sou eu que faço. Quem vai encaixar as peças, quem vai limpar as peças, quem vai purificar as peças é o Espírito Santo de Deus. A minha missão é ir e abraçar essas peças e falar, papai, a peça está aqui. O Luca está aprendendo a montar bloquinho agora. Ele não consegue, ele monta 4 e quebra. Mas uma coisa que ele faz direitinho já é buscar peça para mim. Vai lá, busca a peça, filha. Ele vai lá, busca o quadradinho, o Lego e traz. Essa é a nossa missão. Vai lá buscar a peça. Às vezes ele busca a peça errada. Às vezes ele traz um carrinho, tenta colocar o carrinho no Lego. Não encaixa. Aí eu falo, deixa aqui do lado que a gente vai brincar com o carrinho daqui a pouco. Deixa aqui. Quando eu montar a torre, o carrinho vai entrar. Esse dia ele achou um buraco. Montei um Lego e ele achou um buraco. Ele começou a enfiar o carrinho no buraco. Aí passava de um lado, passava para o outro. Beleza. Mas a nossa missão é essa. Nós não somos construtores de nada. A gente é só uns cacos que juntam outros cacos junto com a gente. E fala, Senhor, está aqui. Os cacos estão aqui. Pode fazer o seu trabalho. Do jeito que o Senhor quer, na maneira que o Senhor quiser, a hora que o Senhor quiser, essa é a tua vontade. E para terminar, sem passar do horário, mas eu só quero fechar isso aqui para a gente concluir esse raciocínio. Uma igreja relevante precisa entender 3 coisas fundamentais. A primeira, Deus está no mundo. Deus está no mundo como Criador. Ele criou todas as coisas. Tudo foi criado por Ele. Ele está no mundo. O homem também está no mundo, como habitante, como cuidador. E o mal também está no mundo, como príncipe desse mundo, como dominador, como usurpador. E uma igreja que é relevante para o mundo precisa dialogar com esses 3 fatores. E cada um deles nos convida a uma coisa diferente. Deus no mundo nos convida à cooperação. Deus no mundo convida a mim e você para cooperar com Ele. Vamos juntar os caquinhos? Porque eu criei tudo isso aqui, está uma bagunça o que eu criei. Então me ajuda a organizar isso aqui. Coopere comigo. Deus, o Criador do mundo, que nada... Pensa comigo, gente, Satanás não criou nada. Fala comigo, Satanás não criou nada. Nada nesse mundo foi originado no pensamento do diabo. Porque ele não é criador. O diabo é usurpador. Deus é o grande criador de todas as coisas. Nós cremos nisso, sim ou não? A gente crê, mas a gente é ignorante às vezes quanto a essa verdade. Tudo que existe no mundo existe porque Deus criou. Ninguém nesse mundo dá graças a si mesmo. Ou a qualquer coisa. Tudo no mundo glorifica a Deus. Mas o pecado imobiliza muita coisa. O pecado subutiliza muita coisa. Mas as bases da criação permanecem. Enquanto houver vida nesse mundo, o homem, o ser humano, a vida, enquanto houver vida no mundo, a glória é de Deus. Tudo glorifica a Deus. Mas as nossas ações pecaminosas impedem que as pessoas enxerguem a glória de Deus. Romanos 1,18. Do céu Deus revela a sua ira contra o pecado e a maldade do homem, que por meio das suas más ações não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. O pecado mantém a nossa mente na escuridão, a respeito de Deus, a respeito da vida, mas a igreja precisa se levantar contra o pecado, contra a maldade, que está no mundo, mas não se manter ignorante quanto ao mundo. Nós não podemos abandonar as pessoas em nome da santidade. Eu sou santo, então eu não vou estar no mundo. A santidade é a minha qualidade de relação com as pessoas que estão nesse mundo.
Eu preciso dialogar, eu preciso manter os canais abertos, eu preciso estar em todos os lugares, eu preciso cooperar. Porque no mundo que Deus criou, Deus colocou o homem. Quem Ele colocou? O homem. O homem está no mundo, e o homem no mundo é um convite a diálogo. Esse homem que Deus colocou no mundo precisa voltar para Deus. E nós, como igreja, precisamos dialogar. Deus deu um mandato cultural para o homem. Ele falou: cresça, se multiplique, tenha filho e encha a terra, e domine a terra. Governe sobre a terra. Esse é o mandato cultural. Então a terra não é mais de Deus, porque Deus criou, mas Deus deu ela ao homem. Deu ela a Adão, falou: Adão é sua, cuida, domina, governe sobre ela. Então agora os seres humanos vão ser governantes dessa terra, que Deus criou. A terra foi uma criação de Deus. Deus deu ao homem, e o homem fez o quê? Deu ao diabo, para governar. Mas a terra continua sendo de Deus. E o homem que Deus criou continua no mundo. E Deus ainda quer restaurar essa relação, e a igreja está aqui para isso. Nós não podemos ser tapados, nós não podemos ser bloqueados quanto a isso. Nós não podemos deixar a nossa ignorância nos separar das pessoas, nós não podemos deixar a nossa tradição nos separar das pessoas, nós não podemos deixar a nossa religião nos separar das pessoas. Porque nós somos capazes de fazer coisas incríveis. O homem é incrível. Pensa no que o homem fez com aquilo que Deus deu para ele. A gente faz coisa incrível, a gente constrói coisa incrível, linda. A gente faz um avião voar. A gente constrói monumentos, a gente faz muita coisa. E é fato que a humanidade se afastou de Deus. Mas não existe que viva sem pecado. Por isso que nós precisamos, como igreja, trazer a humanidade de volta para Deus. Fala comigo, trazer de volta. A gente não pode ter medo das pessoas. Paulo não tinha medo das pessoas. A igreja, mais do que tudo, precisa fazer uso da inteligência humana na nossa missão. Nós não podemos ter medo da inteligência, nós não podemos ter medo da criação. Deus deu ao homem inteligência, Deus criou o mundo, tudo é de Deus. A igreja não pode ter medo das coisas que foram criadas. Então tudo que o homem criou, a igreja precisa usar para cumprir a sua missão. Nós não podemos ter medo da missão. A igreja precisa de um lugar de diálogo, um lugar de aproximação, um lugar que repensa, que revive, que usa a inteligência, a fim de redirecionar a humanidade para o caminho certo. Nós não podemos ter medo nem rejeição com as pessoas. Mas a igreja não pode ser ignorante, tradicionalista, religiosa. Nós precisamos dialogar, nós precisamos aprender, nós precisamos nos atualizar, nós precisamos cooperar com o mundo. E para a gente terminar, então no mundo tem Deus, que nos convida a cooperar, no mundo tem o ser humano, que nos convida a dialogar, e no mundo tem o mal, que nós somos convidados a batalhar com ele, a lutar contra o mal, a lutar contra a queda do homem. O diabo está no mundo e o diabo é causador de confusão. Tudo que Deus criou e todas as grandes ideias do homem no mundo, quando o diabo se mistura com elas, as ideias geniais se tornam mortais. A democracia, pô, que ideia genial que é a democracia. É lindo! Aí quando mistura com um homem caído, o que acontece? Guerra de poder. A confusão toda. Aí você olha a aflição nuclear. Olha que coisa maravilhosa, energia nuclear. Aí cai na mão do homem. O que o homem faz? Faz uma bomba. Esforço de paz, vamos trabalhar pela paz. De repente cai na mão do homem. O que o homem faz? Faz guerra. Porque Satanás que destrói tudo que Deus criou, Satanás que deturpa tudo que Deus criou, inclusive a igreja que Deus criou. Quando cai na mão do homem, perde o seu propósito. A igreja de Jesus nunca vai poder trabalhar em conjunto com o diabo, mas nós não podemos rejeitar aquilo que Deus criou. Resistir ao diabo, nós não podemos dar lugar ao diabo, mas nós precisamos nos aproximar do mundo que Deus criou e das pessoas que foram criadas por Deus. E por meio das pessoas, das relações, no mundo que estamos estabelecidos, sem medo, sem coisas nos tapando, nós vamos lutar e vencer o diabo. Primeiro o diabo que está em nós, pedindo a Deus que nos livre de nós mesmos, que nos livre das nossas tampas, que nos livre da nossa ignorância. A Bíblia fala, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá. Não deixe que a tradição seja mais forte do que a verdade. E não deixe que a sua maneira de ver a religião te impeça de fazer aquilo que Deus te convidou a fazer, que é amar as pessoas. Nada pode impedir o amor
que nós temos que ter pelas pessoas e a graça que Deus derrama sobre cada um de nós. Que possamos ser esse mosaico, essa construção criada por Deus, sem tampas, sem vergonhas, sem exposições vexatórias de igreja, mas que possamos de fato cumprir o propósito que Deus estabeleceu para cada um de nós.